Todo mundo atacou, todo mundo se fuder! Primeira Era, capítulo 21. Túrin, Turambar. Húrin, senhor dos homens mortais da casa de Hador, foi convocado para a Batalha das Lágrimas Incontáveis, de onde nunca mais retornaria quando seu filho Túrin era apenas uma criança. O menino ficou em Hithlum, com Morwen, sua mãe. E após Húrin ter sido capturado e amaldiçoado por Morgoth, a vila onde sua família morava foi atacada por homens vindos do leste. Eram bandidos se aproveitando da vitória de Morgoth, e eles atacaram a desprotegida vila, fazendo de escravos mulheres, crianças e idosos que agora permaneciam por lá. A morada de Húrin em Hithlum ficava na abertura leste da cadeia de montanhas que separava Angband de Beleriand. E lá, homens valorosos defendiam toda Beleriand da chegada dos orcs que vinham da Fortaleza Escura ao lado dos elfos de Fingon, filho de Fingolfin. Mas acontece que na desastrosa batalha, Fingon veio a perecer, e os poucos Noldor que sobreviveram fugiram para o reino oculto de Gondolin, enquanto homem mortal algum retornou da quinta batalha. E por isso, os servos de Morgoth andavam livremente por ali nesses dias. E quando Túrin tinha apenas 9 anos, sua mãe, Morwen, o enviou em segredo para o reino élfico de Doriath, pedindo ajuda de Thingol, o pai de Lúthien, rei do Celere, blá blá. Porque como eu disse no episódio passado, Húrin, o pai de Túrin, tinha boas relações com os 3 reis élficos da Terra-média, principalmente Turgon, mas como Morwen não sabia onde ficava Gondolin, ela mandou o filho para Thingol, onde ele poderia ficar protegido. E nessa época, Morwen estava grávida de uma menina, irmã de Túrin, quem ele nunca conheceu. Porque quando o bebê nasceu, Túrin já havia deixado Hithlum, e a menina recebeu o nome de Nienor, que significa lamento em Sindarin. Túrin chegou a Doriath e foi tomado como um filho pelo rei Thingol, pois ele tinha grande apreço ao seu pai Húrin. E além disso, Thingol havia renovado todo o seu respeito pelos homens mortais após ter conhecido Beren, o Maneta. E Túrin cresceu ali, entre os elfos, aprendendo sua cultura e absorvendo seus costumes. E no Reino da Floresta ele tinha um melhor amigo chamado Belag, e os dois caminharam por várias terras e viveram várias aventuras juntos. Ele tinha também uma espécie de stalker chamada Nelas. Ela foi designada pelo próprio Thingol para cuidar de Túrin quando ele era uma criança, mas à medida que o garoto foi crescendo, esse laço foi se desfazendo para Túrin, mas não para Nelas, que continuou seguindo o garoto pela floresta mesmo sem ele saber que ela estava por lá. E ele tinha também uma desavença, um rapaz que eu não gostava muito dele, chamado Saeros. Porque se você percebeu algum padrão nessas histórias é que todas elas têm um filho da puta pra fazer merda. Túrin foi criado pelos Teleri, na capital oculta de Doriath, suspensa nas copas das árvores. E à primeira vista ele poderia facilmente ser confundido com um elfo, até pelos próprios elfos. A única coisa que entregava sua identidade de homem mortal era o seu elmo de dragão, herança da casa de Hador, que era pesado e robusto, bem diferente dos elmos élficos, e aliás, elfo nenhum conseguiria usar esse elmo de tão pesado que ele é, porque ele na verdade foi confeccionado pelos anões. Mas essa é uma história que fica para outro dia, ou não sei, enfim, continuando. Só que Túrin não era um cara tranquilo não. Ele na verdade era bem encrenqueiro, ele resolvia todos os seus problemas na força, nunca dando as costas para um desafio se aparecesse na sua frente. Quando ele atingiu a maioridade, Túrin se uniu naturalmente aos exércitos de Doriath. E ele se revelou muito habilidoso na arte do combate e teve sucesso em várias batalhas contra as forças de Morgoth. E Túrin ficou famoso, conhecido pelo nome de Turambar, que significa Mestre do Destino. E em tempos escuros como estes, com as hordas de Angband vagando livremente por aí, as habilidades bélicas de Túrin eram muito valorizadas em Beleriand. E um belo dia, em Doriath, no refeitório da galera, Saeros mandou um papinho pra provocar Túrin. E essas mulheres humanas, hein? Todas que já vi são sujas, escrotas e parecem homem. Uma vez uma delas me ofereceu sexo por dinheiro e eu falei: "Você tá achando que eu achei meu pau no lixo? Tá doida?" E Túrin, por sua vez, ficou puto pra caralho e atirou uma caneca de ferro no rosto do elfo, pois ele tinha muito respeito pela sua mãe e tomou aquilo como algo pessoal. Ele saiu putinho de lá, mas Saeros saiu mais putinho ainda, no esquema de pego na saída, hein? Túrin sentia que não pertencia àquele lugar. Na verdade, ele sentiu isso por sua vida inteira. Ele era grato a Thingol por tê-lo acolhido, mas ele não passava no fundo de um homem em um reino élfico afrescalhado. Então, Túrin resolveu partir em segredo. Mas enquanto ele estava indo embora, Saeros o emboscou na estrada. Aqui sua vida chegará ao fim. Jamais o perdoarei por ter machucado meu belo rosto élfico.
por ter manchado de sangue minhas belas vestes Louis Vuitton e por ter estragado meu cabelo sedoso trabalhado no Palmolive. O Pela-Saco investiu pra cima de Túrin, que facilmente desarmou o cara e mandou que tirasse suas roupas. Depois, Túrin mandou que ele saísse correndo pela floresta enquanto ele o perseguia e ameaçava matá-lo. A brincadeirinha saudável. Só que o elfo não achou que fosse brincadeira. Em seu desespero, ele correu pra beira de um precipício. E sem ver pra onde ia, ele caiu nas pedras lá embaixo. E Túrin parou, olhou, botou a mão na cara e falou: caralho, velho. Haviam elfos de Doriath do outro lado do vale, que viram Túrin parado lá em cima e Saeros morto lá embaixo. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo, bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje vou falar do Elmo de Dragão que Túrin usa, mais conhecido como Elmo de Dor-lómin ou Elmo de Hador. E esse trambolho gigantesco foi forjado por um ferreiro anão para ser usado pelo líder do seu povo, Azahar. Só que eu imagino que Azahar não tenha gostado muito porque ele deu o elmo de presente para Maedhros como símbolo de sua amizade. Acontece que, como eu disse, o elmo foi feito para ser usado por um anão e ele era pesado e grande e robusto demais para qualquer elfo conseguir vesti-lo e colocar na cabeça e tal, então Maedhros guardou como um tesouro. Mas ele provavelmente não tinha onde guardar esse troço, então ele deu de presente para o seu amado primo Fingon. E aí história vai, história vem, e quando os Edais despertaram, aqueles da casa de Hador, como vocês já sabem, ficaram muito amigos de Fingolfin e dos elfos de Hithlon e estabeleceram a sua moradia lá por aquela região. E lá eles fundaram a vila de Dor-lómin. E Fingon, cansado de carregar aquele trambolho gigantesco por aí, deu o elmo de presente ao líder daqueles homens, para comemorar a fundação do novo vilarejo deles. Acontece que mesmo os homens sendo mais robustos do que os elfos, o elmo ainda era grande e pesado demais para qualquer um deles conseguir usar. E o único que conseguia era o próprio líder deles, Hador. E eventualmente Hador morreu e passou o elmo para o seu filho Galdor, junto com o título de senhor da casa de Hador. E Galdor o usava frequentemente em batalhas contra os orcs até que o elmo se tornou o símbolo da casa de Hador. E toda vez que ele era visto em combate, a moral dos seus homens inflava. Mas um dia, quando Galdor estava sem o elmo, ele foi emboscado por orcs e o seu crânio foi perfurado por uma flecha e ele morreu. E o elmo foi passado ao seu filho, Húrin, que era muito baixinho em estatura comparado com os outros homens da casa de Hador, e o elmo atrapalhava ele. Então ele raramente usava. E quando Húrin foi capturado na Batalha das Lágrimas Incontáveis, sua esposa Morwen deu o elmo ao seu filho Túrin quando mandou ele para o reino de Doriath. E lá o elmo ganhou fama novamente, pois Túrin o transformou em sua marca registrada, pois ele era habilidoso no combate e nunca era visto pelo inimigo sem o elmo de dragão. E é isso, acabou, até semana que vem, tchau.